É tudo que a senhora merece, mamãe. Um livro velho para suas rezas. A risada do meu filho, Gustavo, cortou o silêncio do escritório do advogado como um caco de vidro. Foi uma risada curta, seca, cheia de desprezo. Minha filha, Lúcia, ao seu lado, não riu, mas um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto, um veneno silencioso. Ali, sentada naquela cadeira de couro frio, eu vi os dois rostos que eu embalei no colo se transformarem em máscaras de ganância. O advogado, doutor Bastos, pigarreou, sem jeito, e me estendeu a Bíblia empoeirada do meu falecido marido, Afonso. A casa, os carros, o dinheiro que juntamos com o suor de uma vida inteira. Tudo para eles. Para mim, o livro. Senti o ar faltar, não pela dor da perda, mas pela humilhação de ver o amor que eu plantei gerar monstros. Meu nome é Fátima. E naquele dia, meus filhos me deserdaram em vida, me deixando apenas com a Bíblia que meu marido me deu no dia do nosso casamento, há 50 anos. O peso daquele livro nas minhas mãos era o peso da minha própria história sendo jogada fora. Uma vida inteira de sacrifícios resumida a uma piada cruel. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? E, por favor, me diga de qual cidade você está ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. As mãos do Dr. Bastos tremiam um pouco ao me entregar o livro. Talvez por vergonha, talvez por pena. Eu peguei a Bíblia. A capa de couro estava gasta nas bordas, o dourado das letras quase apagado. A poeira que a cobria era a poeira do esquecimento, a mesma que meus filhos deixaram cobrir seus corações. Abracei o livro contra o peito, sentindo o cheiro de papel antigo e das memórias de Afonso. Meus filhos se levantaram, ansiosos para assinar os papéis e tomar posse do que era deles por direito, mas não por merecimento. Eu não chorei. As lágrimas secaram por dentro, transformando-se em uma pedra fria no meu estômago. O silêncio deles era pior que a risada. Era a confirmação de que eu não existia mais. Enquanto eles assinavam os documentos com canetas caras, minha mente viajou para o passado. Lembrei das noites em claro, debruçada sobre a minha velha máquina de costura com os dedos furados de agulha. Cada vestido, cada concerto, cada bainha que eu fazia era um tijolo a mais na faculdade de engenharia do Gustavo. Ele chegava cansado dos estudos e eu lhe preparava um prato de comida quente dizendo: "Coma, meu filho, precisa de força para ser alguém na vida." Ele sorria, me abraçava e dizia que nunca se esqueceria de mim. Onde estava aquele menino agora? Naquele homem de terno caro, com olhos frios, eu não o reconhecia mais. E Lúcia? Ah, minha Lúcia. Lembro-me de quando ela sonhava em ser dentista. Os livros eram caros, o material era uma fortuna que não tínhamos. Vendi as poucas joias de ouro que herdei da minha mãe, um anel e um cordão fininho, para pagar a primeira anuidade dela. "Mãe, um dia vou te dar tudo em dobro." Ela me prometeu, com os olhos brilhando. Naquele escritório, seus olhos também brilhavam, mas era o brilho da cobiça. O aceno de cabeça que ela deu, concordando com a crueldade do irmão, foi a facada mais funda. O tudo em dobro que ela me prometeu se tornou aquele livro velho e empoeirado. Nos últimos anos, eles já vinham me preparando para aquele momento, mas eu me recusava a ver. Começou com as desculpas para não me visitar. "A senhora sabe como é, mãe. A vida é corrida." Depois vieram as críticas sutis. Minha nora, Clarice, esposa de Gustavo, dizia que a casa cheirava a coisa guardada. Eles começaram a me tratar como uma criança, a questionar minhas decisões, a me fazer duvidar da minha própria memória. "A senhora tem certeza disso, mãe? Acho que está confundindo as coisas." Era um jeito de me apagar aos poucos, de me transformar numa peça de mobília velha e incômoda, esperando o descarte. Ao voltar para casa naquele dia, o silêncio me abraçou como um sudário. A casa, que Afonso construiu com as próprias mãos, parecia um mausoléu. Cada objeto me lembrava dele, de nós. O cheiro do seu café ainda parecia pairar no ar. Sentei-me na sua poltrona favorita e a solidão me esmagou. Comecei a ouvir coisas. O rangido de um assoalho no andar de cima, um sussurro que o vento trazia pela janela. Era a minha mente me pregando peças ou era a dor tão grande que estava me enlouquecendo? A sensação de estar sendo observada era constante,
como se as paredes tivessem olhos e julgassem a minha fraqueza. Passei a mão na parede da sala, sentindo a textura áspera que Afonso fez questão de deixar. É pra gente nunca esquecer de onde viemos, Fátima. Das mãos calejadas, ele dizia. Nossos filhos nunca quiseram saber de mãos calejadas. Eles queriam o luxo, o status, a vida fácil que nós nunca tivemos. E agora, eles eram os donos daquelas paredes, os donos da história que desprezavam. Para eles, aquela casa não era um lar, era um imóvel, um bem a ser vendido, talvez demolido, para dar lugar a algo mais moderno, mais frio, mais parecido com eles. Lembrei de uma conversa com Afonso, poucas semanas antes de ele partir. Ele estava na cama, mais fraco, e me segurou a mão com uma força que me surpreendeu. Nossos filhos têm olhos de urubu, Fátima. Ele sussurrou, com a respiração difícil. Eles sobrevoam a carniça antes mesmo de o corpo esfriar. Mas o nosso tesouro, o de verdade, está bem guardado, onde eles nunca vão procurar. Na época, eu achei que era delírio da doença, febre falando mais alto. Pedi para ele descansar. Hoje, suas palavras ecoavam na minha cabeça como uma profecia, um aviso que eu ignorei. O telefone tocou naquela noite. Era Gustavo. A voz dele era impaciente, prática. Nenhuma palavra de consolo, nenhum pingo de remorso. Mãe, só para avisar que eu e a Lúcia decidimos colocar a casa à venda. O corretor vai aí amanhã para avaliar. Pedimos que a senhora facilite as coisas e comece a empacotar o que for seu. Damos 30 dias para desocupar. Desligou antes que eu pudesse responder. 30 dias. Eles me deram 30 dias para apagar 50 anos de história. A crueldade deles não tinha limites. Era metódica, eficiente, como uma demolição. Sentei no chão frio da sala, a Bíblia no meu colo. Olhei para a foto do meu casamento na estante. Éramos tão jovens, cheios de sonhos. Afonso me olhava com um amor que parecia capaz de construir o mundo. E construiu. Ele construiu nossa família, nossa casa, nosso futuro. Um futuro que agora virava pó nas mãos dos nossos próprios filhos. Onde foi que eu errei? Onde foi que o amor se perdeu e deu lugar a esse vazio gelado? Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo, ignorando os sinais, acreditando que um dia eles voltariam a ser os meus meninos? Foi então, no fundo do poço, que algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a uma calma fria. O desespero se transformou em clareza. Abracei a Bíblia com força, não mais como uma relíquia de um passado perdido, mas como uma arma. As palavras de Afonso voltaram, onde eles nunca vão procurar. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Não vi mais uma velhinha frágil e assustada. Vi a mulher que trabalhou noite e dia, que enfrentou a pobreza, que amou incondicionalmente. Vi a esposa de Afonso, e a força dele, de alguma forma, passou para mim. Naquele momento, eu soube que o jogo tinha mudado. Comecei a empacotar minha vida em caixas de papelão. Cada objeto que eu tocava era um fantasma. O porta-retrato com a foto dos meninos na praia, a primeira xícara que Afonso me deu, o jogo de pratos que só usávamos no Natal, o corretor de imóveis, um homem de sorriso falso e olhar apressado, andava pela casa como se inspecionasse um matadouro. Ele falava de potencial de mercado e reforma estrutural, enquanto eu só ouvia o som dos meus ossos se quebrando. Meus filhos não ligaram mais. Para eles, eu já era parte do entulho a ser removido. A casa, antes meu refúgio, agora era minha prisão, e o prazo de 30 dias, minha sentença de morte. Nas primeiras noites, o medo era meu único companheiro. Eu pulava a cada estalo da madeira, a cada uivo do vento. A voz de Afonso parecia me chamar de outros cômodos, um sussurro triste que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Fátima, não desista, parecia dizer. Eu me agarrava à Bíblia como uma boia em alto mar. Não era por fé, não naquele momento. Era para sentir o peso dela, a textura do couro que as mãos dele tocaram por tantos anos. Era o único pedaço dele que me restava, o único bem que meus filhos, na sua arrogância, julgaram sem valor. Eles não podiam imaginar que o desprezo deles seria a minha salvação. Com o passar dos dias, o luto começou a dar espaço a uma curiosidade fria. Comecei a folhear a Bíblia, não mais em busca de consolo, mas de respostas. Afonso não era um homem de gestos vazios.
Tudo o que ele fazia tinha um propósito, uma razão. Lembrei-me dele sentado em sua poltrona, com óculos na ponta do nariz, sublinhando versículos com um lápis fino. Ele não lia apenas, ele estudava. Ele conversava com aquelas palavras. E se ele tivesse deixado algo ali, uma mensagem só para mim? Mal sabiam meus filhos que, ao me darem aquele livro, eles me entregaram o mapa do tesouro que tanto cobiçavam. Minha investigação começou em silêncio, de madrugada, quando o mundo dormia e eu podia ouvir meus próprios pensamentos. Abri as gavetas trancadas da escrivaninha de Afonso, usando uma chave que eu guardava junto ao coração. Encontrei velhos extratos bancários, recibos amarelados, contratos de obras que ele fez há décadas. Eu não entendia de números, mas entendia de padrões. Notei pequenas retiradas de dinheiro, sempre no mesmo dia do mês, durante anos. Valores pequenos, que não fariam falta, mas que, somados ao longo do tempo, para onde ia aquele dinheiro? Era um rastro de migalhas de pão que Afonso deixou para trás, confiando que um dia eu as seguiria. Lembrei de uma tarde, meses antes de ele partir. Ele estava estranhamente quieto, olhando para o nada. As pessoas só dão valor ao que podem contar, Fátima. Ele disse, com uma amargura que eu nunca tinha visto. Mas o que realmente importa não tem preço e está guardado onde a ganância não pode ver. Eu pensei que ele falava do nosso amor, da nossa história. Agora, com aqueles papéis na mão, eu entendia que ele falava de algo muito mais concreto. Ele estava construindo uma fortaleza para me proteger, tijolo por tijolo, em segredo. E meus filhos, cegos pela pressa, nunca perceberam a obra. A cada caixa que eu fechava, eu abria uma nova porta no passado. Encontrei uma foto antiga, de nós dois em frente ao terreno vazio onde construiríamos nossa casa. Afonso sorria, apontando para o chão. Na parte de trás, sua caligrafia firme. Onde tudo começa. Aquela frase martelou na minha cabeça. O começo. Ele sempre foi um homem de símbolos. Olhei para a Bíblia sobre a mesa. O primeiro presente que ele me deu. O começo da nossa vida juntos. O desprezo dos meus filhos por aquele objeto não foi um acaso. Foi o teste final de Afonso. E eles falharam miseravelmente. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. A casa já estava quase vazia. As paredes nuas exibiam as marcas dos quadros que um dia contaram nossa história. O eco dos meus passos era o único som. A solidão era tão densa que eu podia tocá-la. Em uma noite de insônia, sentei-me no chão da sala com a Bíblia no colo. Comecei a folheá-la sem rumo, deixando meus dedos deslizarem pelas páginas finas como papel de seda. Meus olhos estavam cansados, turvos de lágrimas secas. Eu estava prestes a desistir, a aceitar meu destino de ser uma velha esquecida em um asilo qualquer, quando meus dedos pararam em uma página marcada por uma dobra sutil. Era a carta de Paulo aos Filipenses. E ali, no capítulo 4, versículo 13, a frase que Afonso mais repetia em tempos difíceis: tudo posso naquele que me fortalece. Eu a li em voz alta, e a voz dele pareceu ecoar junto à minha. Foi então que eu vi. Ao lado do número do versículo, uma anotação minúscula, quase invisível, feita a lápis. Era um código, uma sequência de letras e números que não fazia sentido algum à primeira vista. Mas meu coração disparou. Eu sabia, com uma certeza que arrepiava a alma, que tinha encontrado. Aquela era a chave. A anotação dizia F4P13AJGL. Por um instante, fiquei olhando para aquelas letras tentando decifrar um enigma. F4P13, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Era a localização. E as letras seguintes, AJGL. Meu sangue gelou. Afonso. Eu, Fátima, Gustavo, Lúcia, nossas iniciais. Não era uma anotação de estudo, era uma senha que ligava a fé dele à nossa família, ao bem e ao mal que ela continha. Naquele momento, a imagem frágil da velhinha abandonada se quebrou em 1000 pedaços. Das cinzas, nasceu uma mulher com o olhar frio do aço e o coração batendo no ritmo de uma guerra silenciosa. De repente, tudo se encaixou. As palavras de Afonso sobre os olhos de urubu, sua paranoia, as retiradas de dinheiro. Ele não estava delirando. Ele estava agindo. Ele viu a podridão crescendo no coração dos nossos filhos e tomou uma atitude. Ele liquidou bens,
Vendeu propriedades que eles nem sabiam que existiam e moveu tudo para um lugar seguro. Um lugar que só poderia ser acessado por quem valorizasse o que ele mais prezava: sua fé, sua história, sua esposa. A Bíblia não era uma herança, era um cofre. E eu, a quem eles humilharam, era a única com a chave. Meus filhos pensavam que eu estava empacotando minhas roupas velhas e minhas memórias, mas eu estava, na verdade, desenterrando o futuro deles. O futuro que eles jogaram no lixo junto comigo. Cada dia que se passava, minha mente ficava mais clara, mais afiada. O medo deu lugar a um planejamento meticuloso. Eu repassava cada passo, cada palavra que eu diria. A dor da humilhação se transformou em combustível, uma energia fria que me movia com uma precisão assustadora. Eu não sentia ódio, sentia uma calma terrível, a calma de quem sabe que a justiça, embora tardia, está a caminho. Passei a observar meus filhos de longe. Lúcia postava fotos em suas redes sociais, exibindo o relógio caro que comprou com o adiantamento da venda da casa. Gustavo já fazia planos para uma viagem à Europa com a esposa. Eles comemoravam a minha ruína, brindavam sobre o meu caixão simbólico. Eles se sentiam vitoriosos, inteligentes, os mestres do jogo. Mal sabiam eles que o tabuleiro era muito maior do que imaginavam, e a peça mais importante, a rainha, estava prestes a fazer seu movimento. Eles não tinham ideia do que os esperava. A sensação de ser observada na casa mudou. Não era mais o fantasma de Afonso ou a minha própria loucura. Era a minha própria consciência, desperta e vigilante. Eu me sentia mais viva do que nunca. Passei a dormir bem, um sono profundo e sem sonhos. Acordava com um propósito. A velha Fátima, a mãe que perdoava tudo, que se sacrificava em silêncio, havia morrido naquele escritório de advocacia. A mulher que restou era a esposa de Afonso, a guardiã de seu legado, a executora de sua última vontade. E a vontade dele seria cumprida, custasse o que custasse. Comecei a pesquisar na internet usando o velho computador de Afonso. Digitei sobre contas internacionais, investimentos, senhas de segurança. Aprendi palavras que nunca imaginei conhecer. A cada descoberta, sentia o poder crescendo em minhas mãos. O dinheiro não era o objetivo. O dinheiro era a ferramenta, a arma, a justiça. Era a prova material de que o amor e o respeito valiam mais do que qualquer imóvel, qualquer carro, qualquer número em uma conta bancária. E essa era uma lição que meus filhos aprenderiam da forma mais dura possível. Passei a mão na capa da Bíblia. Agora, ela não era mais um objeto de dor, mas de poder. Dentro daquelas páginas sagradas, Afonso escondeu uma fortuna mundana, protegendo-a com o que havia de mais divino para ele. Era uma armadilha perfeita, uma prova de amor e de sabedoria. Ele conhecia os filhos que criou. Sabia que eles jamais abririam aquele livro, a não ser para jogá-lo fora. E nesse ato de desprezo, eles selaram o próprio destino. O pior, para eles, ainda estava por vir. Liguei para o meu sobrinho, filho da minha irmã, um rapaz bom que estudava direito. Pedi ajuda, dizendo que precisava entender uns papéis antigos do tio. Não revelei tudo, apenas o suficiente. Ele me explicou sobre contas no exterior, sobre como funcionavam as transferências de titularidade. Ele me deu o nome de um advogado de confiança, especialista em direito internacional. Um homem discreto, que não faria perguntas. A engrenagem da minha vingança, não, da minha justiça, começava a girar. No 29º dia, com a casa quase toda em caixas, o telefone tocou. Era Gustavo, com a voz irritada de sempre. Mãe, o corretor disse que a senhora ainda não entregou as chaves. O prazo é amanhã. Espero que não crie problemas. Eu respirei fundo, sentindo o gelo correr em minhas veias. Não se preocupe, meu filho, respondi, com uma doçura que o surpreendeu. Amanhã tudo estará resolvido. Aliás, o Dr. Bastos me ligou. Parece que há uns documentos finais para assinarmos, todos nós. No escritório dele, às 14h. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia sentir a desconfiança, a ganância se agitando. Documentos finais? Que documentos? Ele perguntou. Não sei, querido. Coisas da partilha, imagino. Menti com a calma de uma atriz experiente. Apenas esteja lá, você e sua irmã. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Não havia mais medo em meus olhos.
Apenas a certeza de quem estava prestes a recuperar 50 anos de dignidade em uma única tarde. O plano estava em movimento, e não havia mais volta. Cheguei ao escritório do Dr. Bastos 15 minutos antes do horário. O ar-condicionado zumbia baixo, o mesmo som que eu ouvi no dia em que minha vida desmoronou. O cheiro de couro e papel antigo era o mesmo. A cadeira onde me sentei era a mesma. Mas eu não era a mesma mulher. Havia uma calma gelada no meu peito, uma certeza que endurecia minha espinha. Eu não estava ali para chorar ou para pedir. Eu estava ali para fechar um ciclo, para cumprir a última vontade do meu marido. Coloquei a Bíblia sobre a mesa de mogno polido. O livro, antes um símbolo de humilhação, agora parecia um tribunal. Eu esperava, sentindo o peso de 50 anos de história prestes a encontrar seu desfecho. Meus filhos chegaram juntos, pontualmente às 2. Gustavo entrou na frente, falando alto ao celular, impaciente. Lúcia veio logo atrás, com um sorriso forçado nos lábios, o mesmo sorriso que ela usou quando concordou com a crueldade do irmão. Eles me olharam como se eu fosse um empecilho, uma formalidade chata a ser cumprida. Vamos acabar logo com isso, mãe. Tenho uma reunião importante, disse Gustavo, desligando o telefone com um estalo. Eles não se sentaram perto de mim. Escolheram as cadeiras do outro lado da mesa, criando uma distância física que apenas espelhava o abismo que já existia em nossas almas. Eles não faziam ideia de que não estavam ali para assinar papéis, mas para assistir ao fim do seu reinado. Dr. Bastos entrou na sala, seu rosto mais pálido que o normal. Ele carregava uma pasta fina e evitou olhar diretamente para os meus filhos. Cumprimentou a todos com uma formalidade tensa e sentou-se à cabeceira da mesa. O silêncio se instalou, pesado e desconfortável. O tic-tac do relógio de pêndulo na parede parecia marcar os segundos para uma execução. Chamei os senhores aqui a pedido da dona Fátima, começou ele, pigarreando, mas também para cumprir uma diligência final deixada pelo senhor Afonso. Há um adendo ao testamento que precisa ser lido na presença de todos. Gustavo bufou, impaciente. Adendo? Que palhaçada é essa agora? Já não dividimos tudo? Lúcia colocou uma mão no braço do irmão, um gesto para acalmá-lo, mas seus olhos fuzilavam o advogado. Dr. Bastos, com todo o respeito, o inventário foi concluído. O que mais poderia haver? Ela perguntou, a voz doce como veneno. Eles se olharam, cúmplices, a desconfiança e a ganância brilhando em seus rostos. Eles pensavam que eu estava tentando arrancar alguma migalha. Talvez um fundo de pensão esquecido, uma última tentativa patética de uma velha desesperada. Eu permaneci em silêncio, com as mãos pousadas sobre a Bíblia. Deixei que a arrogância deles crescesse, que a armadilha se fechasse ao redor deles. O silêncio, às vezes, é o barulho mais alto. Enquanto eles questionavam o advogado, minha mente viajou para uma noite chuvosa, pouco antes de Afonso partir. Ele me segurou a mão e disse com a voz fraca: o maior erro de um homem ganancioso, Fátima, é subestimar o valor do que ele não pode tocar. Eles vão cair por isso. Naquele momento, eu entendi. Afonso não estava apenas me protegendo, ele estava lhes dando uma última lição. Uma lição que eles estavam prestes a aprender da forma mais brutal possível. Voltei meu olhar para eles. Não sentia raiva, nem tristeza. Apenas um vazio profundo, a constatação de que eu estava olhando para dois estranhos que um dia chamei de filhos. Dr. Bastos abriu a pasta e tirou uma única folha de papel timbrado. Ele ajeitou os óculos e sua voz tremeu um pouco ao começar a ler. Eu, Afonso de Almeida, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo este adendo como cláusula final e irrevogável do meu testamento. Ele fez uma pausa e o ar na sala ficou rarefeito. As posses que deixei em meu testamento original, a casa, os carros, as ações, são apenas a casca da nossa vida. O fruto, a verdadeira fortuna que construí, não se mede em tijolos ou em cifras bancárias, mas em valores. E este adendo destinará esse fruto. Gustavo riu baixo, um som de puro escárnio. Ah, pronto, agora vem o sermão do além. O advogado o ignorou, o olhar fixo no papel. Sua voz ganhou firmeza ao continuar a leitura. Minha verdadeira fortuna
consolidada em uma conta de investimentos que meus herdeiros desconhecem, irá integralmente para aquele que, em meu luto, demonstrar valorizar minha fé e minha história acima do meu dinheiro. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Gustavo parou de rir. O rosto de Lúcia perdeu a cor. Eles se olharam, a confusão começando a se misturar com um pavor crescente. O tic-tac do relógio parecia um martelo batendo em suas cabeças. A armadilha de Afonso tinha sido acionada e eles estavam bem no centro dela. Dr. Bastos continuou, cada palavra caindo como uma pedra. A condição para esta herança é uma prova de caráter. A chave para essa fortuna, a senha de acesso à conta, está escondida simbolicamente no primeiro presente que dei à minha amada esposa, o alicerce da nossa família. Ele levantou os olhos do papel e olhou diretamente para a Bíblia sobre a mesa. A Bíblia contém a senha da conta. Por um instante, ninguém respirou. O mundo pareceu parar. Então, a realidade os atingiu como um trem desgovernado. O livro que eles desprezaram, o objeto da sua piada cruel, era a porta para tudo o que eles mais desejavam. O rosto de Gustavo se contorceu em uma máscara de fúria e incredulidade. Isso é loucura, uma brincadeira de mau gosto. Meu pai estava senil. Ele gritou, batendo com o punho na mesa. Lúcia, pálida como cera, levantou-se de um salto. Onde está essa senha? Me dá esse livro! Ela exigiu, os olhos fixos na Bíblia com uma cobiça desesperada. A mulher elegante e controlada desapareceu, dando lugar a uma criatura faminta e primitiva. Eles olhavam para o livro não como uma herança espiritual, mas como um bilhete de loteria que eles mesmos haviam rasgado e jogado no lixo. A ironia era tão cruel quanto a justiça que ela trazia. Eu os observei se descontrolarem. Todo o verniz de sucesso e sofisticação se desfez, revelando a podridão que havia por baixo. Era um espetáculo feio, patético. Eles discutiam entre si, acusando um ao outro, tentando encontrar uma brecha, uma forma de invalidar a última vontade do pai. Ele não podia fazer isso. É ilegal! Gritava Lúcia, já com a voz embargada pelo choro de raiva. Dr. Bastos permaneceu impassível, como uma estátua de granito. O documento é legal, foi assinado e testemunhado. A condição é clara. E até onde sei, foi a senhora Fátima quem recebeu e guardou o objeto em questão. Foi então que eu falei pela primeira vez. Minha voz saiu calma, firme, cortando o caos como uma lâmina afiada. Ele estava mais lúcido do que vocês jamais estiveram, eu disse, olhando nos olhos de cada um. Ele via exatamente quem vocês se tornaram. Um silêncio chocado se seguiu às minhas palavras. Eles me olharam como se nunca tivessem me visto antes, talvez não tivessem mesmo. Eles viam uma mãe, uma serviçal, uma velhinha. Naquele momento, viram a esposa de Afonso, a guardiã de seu legado, a mulher que eles tentaram apagar, mas que agora detinha o poder sobre o futuro deles. Lentamente, abri minha bolsa. De dentro, tirei um pequeno pedaço de papel dobrado. O mesmo papel onde eu anotei a sequência de letras e números que encontrei na página de Filipenses. Não olhei para eles. Meus movimentos eram deliberados, sem pressa. Desdobrei o papel e o deslizei sobre a mesa polida em direção ao Dr. Bastos. O pequeno retângulo branco parecia carregar o peso de uma vida inteira. Gustavo e Lúcia prenderam a respiração, seus olhos seguindo o papel como se ele fosse feito de ouro maciço. O destino deles estava ali, naquela caligrafia trêmula, e eles não podiam fazer nada a não ser assistir. Dr. Bastos pegou o papel. Ele se virou para o computador em sua mesa, o brilho da tela iluminando seu rosto sério. O único som na sala era o clique suave das teclas. Cada clique era um prego no caixão da ganância dos meus filhos. Eu podia sentir o desespero deles irradiando pela sala, uma energia tóxica e palpável. Eles estavam em pé, curvados sobre a mesa, como abutres esperando para ver se ainda havia alguma carniça para bicar. Mas a carcaça estava vazia. Eles já tinham devorado tudo o que importava, e agora só restavam os ossos de suas próprias más escolhas. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Dr. Bastos parou de digitar. Ele olhou para a tela, depois para mim e depois para meus filhos. Seu rosto estava impassível, profissional,
mas em seus olhos havia um brilho de algo que parecia justiça. Ele limpou a garganta. A conta é legítima, está em um banco suíço, ele anunciou, a voz ressoando na sala silenciosa. Ele fez uma pausa dramática. O saldo atual, após a conversão, é de pouco mais de 8 milhões de reais. A senha está correta. Conforme as instruções deixadas pelo Sr. Afonso, a transferência de titularidade para a Sra. Fátima já foi iniciada. O som que Lúcia emitiu foi algo entre um soluço e um grito sufocado. Ela caiu de volta na cadeira, o corpo mole, como se seus ossos tivessem se dissolvido. Gustavo ficou parado, a boca aberta, os olhos vidrados. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica. A humilhação que eles me fizeram sentir naquele mesmo lugar, um mês antes, agora era deles, multiplicada por 8 milhões. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de aniquilação. Era o som de um mundo inteiro de arrogância e certeza, desabando em um instante, soterrando-os sob os escombros de sua própria cobiça. Eu me levantei. Minhas pernas estavam firmes. Ajustei o xale sobre meus ombros e peguei a Bíblia da mesa. O couro gasto parecia quente ao meu toque. Olhei para os 2 rostos destruídos à minha frente. Não havia triunfo em meu coração, apenas uma paz sombria e a sensação de um dever cumprido. Olhei para Gustavo, para seu terno caro e seu rosto desfigurado pelo choque. Olhei para Lúcia, para suas joias brilhantes e seus olhos cheios de lágrimas de desespero. E então, eu lhes dei a minha herança, a única coisa que me restava, dar a eles. Vocês riram de mim. Comecei, a voz baixa, mas carregada com o peso de cada sacrifício que fiz. Vocês disseram que tudo o que eu merecia era um livro velho para as minhas rezas. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem no silêncio devastado da sala. Então, olhei para a fortuna que eles nunca teriam e terminei. Pois fiquem sabendo que este livro velho me deu 8 milhões de motivos para rezar em paz, longe de vocês. Eu não esperei por uma resposta. O que mais eles poderiam dizer? A verdade havia sido dita, a justiça havia sido feita. Virei-me e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada, o começo de um grito de Gustavo, um soluço desesperado de Lúcia. Mas eram apenas ruídos distantes, o eco de um passado que eu estava deixando para trás. Abri a porta e a luz do corredor me pareceu mais brilhante. Ao sair daquele escritório pela última vez, eu não sentia alegria. Sentia o peso de 50 anos sendo finalmente retirado dos meus ombros. Eu não ganhei uma fortuna. Eu recuperei a minha dignidade. E isso, como meu Afonso costumava dizer, era a única coisa que não tinha preço. Ao fechar a porta do escritório do Dr. Bastos, o barulho da rua me acolheu como um abraço. O som dos carros, das pessoas conversando, da vida pulsando lá fora. Era um som que eu não ouvia de verdade há meses, presa no silêncio opressor da minha casa e da minha dor. O sol no meu rosto parecia diferente, mais quente, como se me reconhecesse. Cada passo na calçada era firme, decidido. Eu não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, veria os fantasmas de 2 filhos que não existiam mais, e eu estava cansada de viver com fantasmas. O peso que saiu dos meus ombros não era o peso de uma Bíblia, era o peso de uma vida inteira de sacrifícios não reconhecidos. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava caminhando para frente, e não havia nada nem ninguém no meu caminho. Meu primeiro telefonema não foi para um parente para contar a novidade. Foi para o Dr. Bastos, ainda da calçada em frente ao seu prédio. Minha voz era calma, mas a ordem era clara. Dr. Bastos, a primeira providência que o senhor deve tomar em meu nome é enviar um chaveiro para a minha casa. Troque todas as fechaduras hoje mesmo. Gustavo e Lúcia não têm mais permissão para entrar. Houve um segundo de silêncio do outro lado, talvez de surpresa pela minha firmeza. Depois, ele respondeu com um profissionalismo renovado. Será feito imediatamente, Dona Fátima. Desliguei e senti uma onda de alívio. A casa que Afonso construiu com as próprias mãos voltava a ser um lar, e não mais um imóvel à venda. Eu estava retomando não apenas o meu dinheiro, mas o meu território, a minha paz. As ligações deles começaram naquela mesma tarde. Primeiro Gustavo, a voz explodindo em fúria e acusações. Que palhaçada é essa, mãe? Você não pode nos tirar da casa. Nós somos seus filhos. Eu o ouvi gritar, esbravejar, ameaçar com processos.
Esperei que ele perdesse o fôlego e então respondi, com uma tranquilidade que o desarmou. A conversa que tínhamos que ter acabou naquele escritório, Gustavo. E desliguei. Minutos depois, foi Lúcia. A abordagem dela foi diferente. A voz chorosa, manipuladora. Mamãe, por favor, a senhora não entende. Estamos desesperados. Pense nos seus netos. Eu respirei fundo e disse: eu pensei em vocês a vida inteira, Lúcia. Agora, pela primeira vez, estou pensando em mim. E desliguei novamente, cortando o último fio que me prendia à culpa, que eles sempre souberam usar tão bem. Naquela noite, não voltei para casa. Fui para o melhor hotel da cidade, um lugar que eu só via de fora, como se pertencesse a outro mundo. Pedi um quarto com vista para as luzes da cidade e, quando entrei, a primeira coisa que fiz foi me deitar na cama macia, com lençóis brancos e cheirosos. Eu não chorei. Eu sorri. Pedi o jantar no quarto, algo que nunca tinha feito na vida. Comi devagar, saboreando cada garfada, olhando a cidade brilhar lá embaixo. Era o silêncio da liberdade, não o da solidão. Naquela noite, eu não dormi como uma viúva abandonada em uma casa vazia. Eu dormi como uma rainha em seu castelo recém-conquistado, segura e em paz, sabendo que o amanhã seria o primeiro dia do resto da minha nova vida. No dia seguinte, instruí o Dr. Bastos a não contestar a posse da casa e dos carros. Deixe que fiquem com a casca, doutor. Eles brigaram tanto por ela, eu disse, mas congelei qualquer acesso que eles pudessem ter a contas conjuntas antigas ou qualquer coisa que dependesse da minha assinatura. O dinheiro que eles usavam para manter o luxo, para pagar os cartões de crédito, secou na fonte. A justiça de Afonso não era apenas me dar a fortuna, era também ensinar a eles o valor do trabalho, algo que eles desprezaram em nós. Deixei que ficassem com os tijolos, os símbolos vazios de status. Eu fiquei com o que realmente importava, os recursos, a independência e, acima de tudo, a minha dignidade. Eles tinham um teto, mas eu tinha o mundo. O que uma mulher de 72 anos faz com 8 milhões de reais? A primeira coisa que me veio à mente não foi viajar ou comprar joias. Foi o meu antigo sonho, aquele que enterrei para criar meus filhos, a pequena loja de tecidos. Mas agora o sonho era maior. Pensei em criar uma fundação em nome de Afonso, um lugar que oferecesse cursos de costura, marcenaria e outras artes manuais para jovens que precisassem de uma oportunidade. Um lugar que ensinasse que o valor das mãos calejadas que meus filhos tanto desprezaram é o que constrói futuros sólidos. O dinheiro não seria um fim em si mesmo. Seria semente. A herança de Afonso não morreria comigo. Ela floresceria e daria frutos para quem realmente merecesse. As notícias, como erva daninha, se espalharam pela família. Tios, primos, sobrinhos, alguns ligaram por curiosidade, outros para me julgar. Mas Fátima, são seus filhos, dizia uma prima distante. Para todos, minha resposta era a mesma, calma e ensaiada. Estou apenas cumprindo a última e mais importante vontade do meu marido. Ele sabia o que fazia. Eu não dava detalhes, não me queixava, não alimentava a fofoca. Ao controlar a narrativa com dignidade, eu desarmava qualquer um que tentasse me pintar como a mãe cruel ou a velha louca. Eles queriam um drama, uma novela. Eu lhes entreguei um fato consumado, uma decisão de um homem que, mesmo depois de morto, ainda colocava ordem na sua casa. Eles me encontraram, ou tentaram. Uma tarde, o recepcionista do hotel me ligou, a voz polida, mas firme. Senhora Fátima, seu filho e sua filha estão aqui na recepção. Insistem em subir. Meu coração não acelerou. Por favor, informe a eles que eu não recebo visitas sem hora marcada e que eles não são bem-vindos. Se insistirem, pode chamar a segurança. Ouvi a voz do recepcionista ao fundo, repetindo minhas palavras. Ouvi os gritos abafados de Gustavo, a humilhação de serem barrados na porta do meu novo mundo. Eu era a fortaleza, e eles estavam do lado de fora, no frio que eles mesmos criaram. A inversão de poder era completa, silenciosa e definitiva. Eles não podiam mais me alcançar. Na minha mala, entre as poucas roupas que trouxe, havia uma única foto deles, pequenos, na praia, sorrindo com os dentes de leite, abraçados em mim e em Afonso. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Não senti raiva. Senti um luto profundo, uma dor antiga. Chorei pelos meninos que perdi há muito tempo, não pelos monstros que eles se tornaram.
Chorei pelo amor que se transformou em pó. Depois, sequei minhas lágrimas, coloquei a foto virada para baixo dentro de um livro e fechei. Era preciso encerrar aquele capítulo para poder começar a escrever o próximo. A velha Fátima, a mãe que perdoava tudo, finalmente descansou em paz junto com aquelas memórias. Comprei uma passagem só de ida para Lisboa. Era um lugar que Afonso e eu sempre sonhamos em conhecer. Ver o Tejo, ouvir os fados. Eu não estava fugindo. Estava indo ao encontro de mim mesma, da mulher que existia antes de ser apenas mãe. Na véspera da viagem, andei pela minha casa, agora com fechaduras novas. As caixas de papelão ainda estavam lá, como túmulos de uma vida passada, mas a casa respirava diferente. Peguei apenas a Bíblia de Afonso e alguns objetos de valor sentimental. Deixei todo o resto para trás. As paredes que ouviram meu choro agora seriam testemunhas do meu recomeço. Eu não estava abandonando um lar, estava me libertando de uma prisão. Antes de embarcar, deixei uma última instrução com o Dr. Bastos, uma carta formal, redigida por ele, para ser entregue a Gustavo e Lúcia. Nela, eu oficializava que a casa era o último vínculo material que teriam com o patrimônio de Afonso e comigo. A partir daquele dia, para todos os efeitos legais e práticos, eles não eram mais meus herdeiros de nada. O vínculo havia sido cortado de forma cirúrgica e irrevogável. Não era um ato de vingança, mas de autopreservação. Para construir meu futuro, eu precisava garantir que meu passado nunca mais pudesse me assombrar ou me ferir. Era o ponto final mais necessário e libertador da minha vida. Hoje, escrevo isso de um pequeno café em Cascais, com o cheiro do mar preenchendo o ar. A Bíblia do meu Afonso está sobre a mesa, ao lado de uma xícara de café quente. Ela não é mais uma arma, nem um cofre. É um diário de amor, um testamento da sabedoria de um homem que me amou o suficiente para me proteger, até mesmo depois de partir. Meus filhos nunca entenderam que a maior herança que ele nos deixou não estava no banco, mas nas lições de dignidade, respeito e amor verdadeiro. Eles escolheram o dinheiro. Eu fiquei com tudo. E, finalmente, depois de uma longa e escura noite, minha alma encontrou a paz. Se essa virada te trouxe alívio, escreve Justiça nos comentários e compartilha.